rotina de quem mora no continente e atravessa a ponte todos os dias para estudar e trabalhar na capital. As religiões de matriz africanas crescem em Florianópolis, mas o preconceito não diminui. E veja ainda o que vai rolar na cidade nos próximos dias no quadro Qual é a Boa? O Conexão Ilhéus está começando. Começa agora o Conexão Ilhéus, o programa em que a vida cotidiana da Grande Florianópolis ganha imagem, voz e destaque. Aqui contamos as histórias que movem a nossa região, sempre com o compromisso de informar, aproximar e valorizar o que faz parte da rotina de quem vive na ilha e no continente. No quadro Atividade da Raça, vamos além do futebol. Iremos acompanhar os talentos locais, os projetos comunitários que transformam vidas e a paixão que une torcedores em cada estádio, quadra e ginásio da região. Na mobilidade, o Cito Diz vai mostrar os desafios que a população enfrenta para se deslocar entre os municípios, do congestionamento ao transporte público que ainda precisa avançar, passando pelas ciclovias e outras alternativas. Vamos ouvir e acompanhar quem lida todos os dias com filas quilométricas e também apresentar propostas e soluções que podem fazer a cidade fluir com mais segurança, agilidade e qualidade de vida. Aqui, a cultura também é pauta. No quadro Qual é a Boa, vamos celebrar a diversidade, das manifestações tradicionais até as expressões contemporâneas de música, de teatro e de artes visuais. E nas reportagens especiais, vamos a fundo nos temas que pedem reflexão, histórias legítimas, iniciativas que inspiram, problemas que exigem atenção e soluções que nascem do esforço coletivo. Este telejornal é sobre você, sobre nós e sobre as muitas formas de viver e transformar a Grande Florianópolis. Seja bem-vindo ao Conexão Ilhéus. Está no ar. Abrimos o jornal falando sobre a mobilidade de Floripa. Confira as diferentes opiniões de quem visita e de quem mora na ilha. Agora na reportagem de Eduarda Faria e Ediane França. Floripa tem mais de 537 mil habitantes, segundo o censo de 2022, e quase 40% dessas pessoas vieram de outros estados. A capital é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, as praias de tirar o fôlego e o típico almoço do mercado público. Por isso e outras coisas que é conhecida como a Ilha da Magia, como conta o casal de turistas José e Joelma. Tem uma diversidade, né, cultural e gastronômica bem interessante. E parece que o clima é diferente, tem uma hora diferente aqui, não sei porquê, mas parece que estamos em outro mundo. Puxa, que diferente, que tranquilidade, beira-mar ali que a gente estava andando. Parece um povo diferente, parece nem ser Santa Catarina, entende? É inegável que a capital tem uma energia única. Mas como será a rotina daqueles que moram aqui? A rotina de quem mora na capital pode ser bem diferente. Para quem mora fora da ilha e precisa trabalhar ou estudar, o deslocamento é um desafio diário. E segundo o IBGE, cerca de 93 mil pessoas moram no continente e uma dessas pessoas é a Suiane. Suiane vive no continente há 24 anos e compartilha um pouco de como é sua rotina vindo trabalhar dentro da ilha. Na verdade, a rotina ela é muito corrida. O tempo que a gente gasta ali não é muito maior. Eu acho que, como a ilha é grandona também, tem gente que mora na ilha, às vezes demora também para chegar numa praia, enfim. Então, eu acho que o tempo acaba sendo mais ou menos o mesmo, mas a gente pega um trânsito, assim. Questões de fila e tudo mais, e trânsito, por ser uma capital, né? Capital de Santa Catarina, então eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, mas no máximo 50 minutos para vir para cá, eu tenho que se programar, assim. A Universidade de Santa Catarina também é um dos motivos que atrai novos moradores e muda a rotina de quem já vivia no continente. É o caso da Camille, estudante de jornalismo que vive na Palhoça e cruza a ponte semanalmente para estudar e trabalhar. Nasci aqui em Florianópolis, mas eu moro desde sempre na Palhoça, porque minha família mora toda lá. Sempre estudei lá, mas quando eu passei no vestibular eu vim estudar aqui na ilha. Desde então, todos os dias eu saio da Palhoça e venho estudar e trabalhar aqui em Floripa. Então, saio de casa com mais ou menos umas 2 horas de antecedência. Às vezes, no final de semana, eu tô tão cansada de ir e voltar da ilha. Às vezes chega no final de semana, tem alguma coisa aqui em Floripa. Eu prefiro não vir do que, vir tudo de novo, pegar uma fila e eu gastar com Uber, porque é realmente bem longe.
E no vai e vem da ponte, elas também deixam uma dica para os turistas, para conhecer cada canto da Ilha da Magia. Eu acho que Floripa, é realmente o Ilha da Magia. Tem muita coisa legal, praia, tanto em praia, quanto em cultura, quanto em paisagem. Aproveitar para conhecer um pouquinho a cultura, Ribeirão da Ilha, sabe? Questão mais cultural também, que eu acho que eles vão gostar bastante. Já no segundo bloco, vamos falar sobre o aumento expressivo no número de adeptos a religiões de matrizes africanas, que quadruplicaram em 12 anos. a gente volta depois do intervalo. O Ilhéus está de volta. O candomblé e a umbanda tiveram os maiores saltos no número de adeptos. No entanto, os seguidores ainda enfrentam a intolerância e o racismo religioso. Vamos acompanhar a reportagem de Stephanie Martins e Isabela da Rosa. O estado de Santa Catarina registrou um alto índice de crescimento das religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé, que cresceram de 0,2% para 0,8%. De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, o número de adeptos passou de 9 mil para 52,3 mil pessoas, entre os anos de 2010 e 2022. Esse aumento pode ter relação com o fato das pessoas pararem de se declarar de outras religiões, como a espírita, por exemplo, e declararem a sua própria. Giovanna Belli, mãe da Casa Leite Xangô, conta um pouco da sua trajetória na religião, como ela tinha de ser tratada quase como um segredo. Eu vejo pela minha família. Minha família, um lado é toda da religião, o outro lado é cristã, né? Mas o lado que era da religião, né, afro, quando eu era criança, era obrigada a ir na missa. Tu tem que ir na missa, né? E era aquela coisa que eu gosto de dizer, o terreiro escondido. A minha madrinha fazia culto da religião no sábado e no domingo ia na missa. A professora Alexandra Alencar, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, participou da pesquisa Terreiros do Axé, que mapeou 210 terreiros em Florianópolis e região. Regiões de matriz africana, porque hoje a gente também já consegue identificar os processos de violência, como
a própria noção de racismo religioso sendo propagada em meio científico, mas também no senso comum, e as legislações que vão dar conta, então, de proteger essas comunidades de terreiro, inclusive fomentar políticas públicas para suas manutenções. Mesmo aparados com as leis, muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis em falar sobre sua religião, por medo de intolerância e preconceito, principalmente em ambientes como o trabalho. Agora, sobre cultura, o primeiro Congresso Brasileiro de Arte, Cultura e Saúde Mental, em conjunto com o 15º Encontro Catarinense de Saúde Mental, acontece entre os dias 29 a 31 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. No dia 28, serão realizadas atividades pré-congresso. As inscrições já estão abertas. Mais informações podem ser conferidas no site Notícias UFSC. Entre os dias 1º e 5 de outubro, a Sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura, recebe a 7ª edição da Mostra de Cinema Uruguaio, o MUI Cinema. O evento fortalece os laços culturais entre Brasil e Uruguai, com exibição de filmes, shows e espaços de encontro. Todas as sessões são gratuitas, com curtas catarinenses, abrindo as noites, e longas-metragens uruguaios na sequência. No sábado à tarde, a programação inclui atividade para crianças e a última noite terá o show de Zeba Zinola El La del Sur com Candombe Canción. A artista plástica Miriam Pichará apresenta pela primeira vez em Florianópolis a exposição inédita Nós Mulheres, que celebra a força e a liberdade feminina. A mostra reúne 48 aquarelas e 6 esculturas em bronze do acervo pessoal da artista e pode ser visitada gratuitamente, de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 horas da noite, na Sala Lindolf Bell, 1, no Centro Integrado de Cultura, até o dia 19 de outubro. O Laboratório de História Indígena, LabIn, vinculado ao Departamento de História e os cursos de mestrado e doutorado em História da UFSC, promovem, a partir do dia 9 de setembro, a 2ª edição do Cine LabIn, Mostra de Cinema Indígena. O Cine LabIn, neste semestre, será às terças-feiras, a partir das 3 da tarde, no bloco de salas de aula do CFH. Ao longo do semestre, serão exibidos uma curadoria de filmes produzidos por cineastas indígenas de diferentes povos. O evento é gratuito. A programação gera certificado para os participantes. O Conexão Ilhéus de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram, @ConexãoIlhéus2025. Até a próxima!